Boa noite a todos. Estamos esperando somente o Fefo entrar. Ele pediu 2 minutos aí, deve estar entrando a qualquer hora. Assim que ele solicitar, nós já vamos aceitar aqui para ele participar. Queria deixar bem claro para vocês que, embora eu ache tudo isso um grande absurdo, tudo isso que já vem acontecendo há algum tempo, a gente está num esporte que todos que estão aqui hoje, né, assistindo isso, são pessoas e todos os praticantes amam muito esse esporte, e nós lutamos sempre por uma competição leal, servir de exemplo para os jovens. E o que a gente tem visto ultimamente é o maior órgão do nosso esporte nacional deixando um péssimo exemplo e desmotivando muitos criadores, proprietários, pais dessa garotada aí, os próprios jovens, ou dando péssimos exemplos para se formar indivíduos com caráter, espelhando esse absurdo que a gente tem visto. Eu só fiz esse comentário geral porque até pedi para o André Beck vir aqui hoje, porque o André se aprofundou bem mais de todos os assuntos do que eu. O motivo da gente estar fazendo isso aqui no meu Instagram é porque eu tenho um alcance maior aí de seguidores, então achamos por bem fazer aqui, e já na nossa divulgação a repercussão foi bastante grande. Então só vou esperar aqui o Fefo, ainda não é ele. Assim que ele pedir aqui, a gente vai colocar ele, e aí a gente já vai começar esse bate-papo, que é para poder esclarecer tudo e dar muito mais esperança a todos aí, tá bom? Quer falar alguma coisa, André? Não, acho que para agradecer a você por estar cedendo esse espaço, acho que o objetivo aqui, acima de tudo, é fazer com que toda a comunidade hípica entenda, né, o que aconteceu, como é que foram os fatos. O Fefo, além de candidato a vice-presidente, né, de vice-presidente da confederação, ele é advogado, né, é especialista em assembleias, então acho que ele vai poder esclarecer bastante coisa aqui pra gente. Eu acho que muito pouca gente dentro do nosso meio hípico questiona a idoneidade do Fefo, né, do Fernando Sperber. É um cara que já está aí há muitos e muitos anos no esporte, é muito respeitado e tem a sua credibilidade bem aprovada pela comunidade. Acho que é isso. Vamos esclarecer os fatos e tentar entender todo esse movimento. Talvez a gente pedir para o Fefo, assim que ele entrar, para ele dar um toque, porque tem muitas pessoas enviando solicitação ali. Tá. Ele deve estar entrando aí, que ele já não está mais vendo a minha... É lá? Não. Falou que ele está online aqui. Fefo, manda a solicitação, por favor, aí, de novo, porque eu não estou à toa aqui. Passaram algumas, mas eu devo ter perdido aqui. Já tem muita gente, né? Ele falou que mandou o pedido aqui. Agora acho que foi. Conectado. E aí, Opa, Fefo? daí, André. Boa noite. Tudo bem? Beleza? Tudo Fefo, jóia? eu não sei se você viu a introdução que a gente fez já aí. Você pôde acompanhar, não? Acompanhei sim, vi um pouquinho o que vocês falaram. Eu estava tentando entrar aqui, estava com um pouco de dificuldade. Tá ótimo. Então, Fefo, eu tô mais aqui para poder auxiliar aí com a minha conta do Instagram. Eu já falei um pouco do que eu penso, mas eu acho que o mais importante aqui é esclarecer. A gente está vivendo num mundo hoje de fake news, que isso virou uma coisa normal, e muitas vezes a gente não tem como
às vezes a gente repassa uma informação nada a ver com o hipismo e depois, no começo, né, a gente via que tem que tomar muito cuidado com isso. E o outro lado, eu sei, né, a outra chapa tem feito isso de forma contínua e eu mesmo tenho que explicar várias vezes as coisas como acontecem. Então, o que o André está aqui, tem algumas perguntas já, eu não sei se você não quer fazer já, falar um pouquinho para abrir esse bate-papo e aí o André vai fazendo as perguntas. Não, eu acho que a gente podia começar, se vocês concordarem, falando um pouquinho do que aconteceu ontem e o resultado do que aconteceu ontem. Acho que podíamos começar com isso, que acho que muita gente... Eu recebi muitas ligações, muitas mensagens perguntando sobre isso. Então, acho interessante a gente colocar um pouquinho essa situação. Ontem nós tivemos a Assembleia, né? Começamos a Assembleia convocada pela Confederação Brasileira de Hipismo. Já no início da Assembleia, nós pedimos para que fosse feita a eleição do presidente da Assembleia, para presidir a Assembleia, já que o Estatuto da Confederação Brasileira de Hipismo estabelece que a presidência da Assembleia cabe ao presidente da Confederação Brasileira de Hipismo, à exceção de, nos casos de eleição, quando ele é candidato. Nós sabemos que o Ronaldo, ex-presidente da Confederação Brasileira de Hipismo, ele lançou candidatura e, depois de ter lançado candidatura, ele acabou abrindo mão para apoiar o Kiko e estar com o Kiko nessa empreitada que eles fizeram. Diante disso, eticamente, ele não poderia presidir a Assembleia. Pedimos para que fosse feita a eleição. Aliás, como era sempre feita pela CBH, o Estatuto foi alterado em 2020, ou 2019, quando se estabeleceu que o presidente da Confederação Brasileira passaria a ser o presidente das Assembleias. Nunca era assim, não era assim. O presidente da Confederação Brasileira nunca poderia ser o presidente das Assembleias. O presidente das Assembleias era sempre eleito democraticamente pelas entidades participantes do colégio eleitoral. Mudou o estatuto agora na gestão do Ronaldo para se estabelecer que o presidente da Confederação Brasileira seria o presidente da Assembleia, à exceção desse caso que eu acabei de mencionar. Pedimos isso e, com base nisso, nós solicitamos que fosse feita a eleição. Não aceitaram. O Ronaldo se manteve na presidência, muito embora não tenha se manifestado. A comissão eleitoral rapidamente tomou conta da Assembleia, entenderam que tocariam dessa forma. Nós, até para que não atrapalhássemos mais ou não tivéssemos, que não se obstasse a votação, nós acabamos aceitando, falamos, então sigam colhendo os votos. Quando então eles já anunciaram a impugnação de duas federações nossas apoiadoras, Federação de Alagoas e a Federação do Espírito Santo. Federação de Alagoas, por suposta ilegalidade de falsificação de assinatura que teria sido praticada. O representante de Alagoas que estava presente trouxe em mãos uma outra ata assinada por todas as pessoas que haviam assinado aquela primeira ata, com firma reconhecida, regularizando as supostas irregularidades que tinham sido arguídas. Mesmo assim, mantiveram a impugnação. Nós, mais uma vez, pedimos para que seguissem, então, sem a colheita de votos da Federação de Alagoas, quando, então, impugnaram o voto da Federação do Espírito Santo. A Federação do Espírito Santo, a alegação foi de que os documentos foram apresentados intempestivamente, foram apresentados na Assembleia e deveriam ter sido apresentados um dia antes, no dia 28 de janeiro. Muito embora o Estatuto não preveja isso, a Comissão Eleitoral teria estabelecido esse prazo. Ok, também não discutimos. Pedimos para que prosseguissem a colheita de votos, sem a colheita, portanto, dos votos do Espírito Santo e de Alagoas. Nesse momento, nós fomos surpreendidos com a impugnação do Rio de Janeiro. Aqui, antes de falar um pouquinho da impugnação do Rio de Janeiro, vale a pena tratar um pouquinho dos pontos das federações e como estava o colégio eleitoral. Nós
nós temos exatamente 3 federações à frente deles e um atleta, por assim dizer. Uma federação grande, 2 federações pequenas, quando eu digo grande e pequena, de votos de grandes pontos, 2 federações de votos pequenos e um atleta. Eles precisariam, a grosso modo, nos superar em 3 federações e um atleta. Eles tentaram, de todos os modos, conquistar votos. Claro que na conquista de votos, se eles conseguissem, reverteria, nós perderíamos ponto e eles ganhariam pontos extras e, portanto, eles se aproximariam mais, mas eles não conseguiram. Eles, inclusive, no Rio de Janeiro, fizeram visita ao Rio de Janeiro e eu aqui não tenho problema nenhum de falar, as pessoas que visitaram, a Alejandra, que é uma pessoa que eu conheci pessoalmente ontem na Assembleia, presidente da Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de conversar por vídeo com ela e por telefone. Uma pessoa espetacular, que realmente eu estou encantado com ela pela personalidade, pela forma com que ela atua, pela forma com que ela age. Ela foi visitada há 2 semanas pelo Kiko, candidato da outra chapa, pelo Rodrigo Sarmento, ajudando o Kiko, naturalmente, sem nenhum tipo de problema, e pelo Toninho Sanches. Pelo Toninho Sanches, que fora eleito membro do Conselho de Administração da CBH, tomou posse no dia 1º de janeiro, deveria manter a independência, inclusive ele se diz conselheiro independente, e esteve lá visitando e pedindo voto para a Alejandra há 2 semanas. Voto da Federação do Equestre do Estado do Rio de Janeiro. A Alejandra se manteve firme e afirmou que se manteria conosco, que entendeu que as nossas propostas são mais adequadas para o hipismo, e assim foi. Continuaram insistindo até quarta-feira o voto dela, e aqui também cabe um parêntese importante para todos entenderem a estratégia traçada por eles, estratégia que, para mim, é uma estratégia, para se dizer o mínimo, não ética, que era caçar votos nossos, já que eles não conseguiam tomar votos mostrando os seus projetos. Então, o que eles fizeram? Vocês todos sabem que a Federação Paulista acabou sendo, pela Confederação Brasileira de Hipismo, numa declaração apresentada, numa relação apresentada no dia 15 de janeiro, acabou recebendo a recusa da participação na Assembleia por uma suposta dívida de R$ 2.760, se não me falha a memória. E o que a Federação Paulista fez? Entrou com uma ação, pediu uma cautelar para que fosse assegurado o direito de voto dela e conseguiu. Então, eles precisavam ainda eliminar um voto de uma federação grande dentro dessa estratégia. Na cabeça deles, eles já tinham eliminado de 2 pequenas e precisavam de uma federação grande. Eles estavam contando com o fato da Yara, que é a representante da atleta do adestramento, que já tinha declarado voto para nós, que estava em Portugal. Muito embora ela fosse participar remotamente, certamente eles já tinham descrito, estavam com o script pronto de não permitir ou dificultar ou inviabilizar o acesso remoto dela. E aí veio essa notícia do Rio de Janeiro que a Alejandra não poderia participar da Assembleia, não poderia votar, o voto dela não poderia ser computado para a aferição do resultado final, porque ela é espanhola, de origem espanhola. Fervo, só um parênteses. Agora, desculpa, mas só para o pessoal não se perder, aí já caracteriza uma má-fé impressionante, porque 2 semanas antes eles estavam pedindo voto para ela e depois estão dizendo que não valeria para a Federação do Rio de Janeiro, tá? Desculpa, a Federação do Rio de Janeiro. Então, por que se eles foram lá para poder tentar convencê-la de votar, por que depois, no caso, sabendo que eles iam votar em vocês, tiraram, né, o Rio de Janeiro da votação? Exatamente. A tua pergunta ela é extremamente coerente. Quer dizer, eles queriam o voto dela, quando não conseguiram, tentaram achar alguma alternativa para eliminar o voto dela. O que me chama a atenção é que numa foto divulgada nas redes sociais, nós observamos, e confesso que lá presencialmente eu não tinha percebido, a presença dentro da Assembleia do ex-candidato à presidência da Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro, que perdeu para a Alejandra por 6 votos a 1. Ele estava lá dentro.
da Assembleia e, quer dizer, daí você percebe que as coisas realmente foram arquitetadas e de uma forma, de uma fé realmente muito grande. Agora, Fê, deixa eu te fazer mais uma... Deixa eu te interromper um pouquinho aí. O caso, o porquê, acho que vale a pena, como a gente tem o objetivo aqui de esclarecer tudo, muito bem esclarecido, né? Qual é o motivo da impugnação da Alejandra? Você deu uma explicação bem interessante disso, para mim ficou claro, mas acho que era interessante esclarecer de novo hoje aqui o motivo pelo qual eles alegam que tem que impugnar e qual é a real, o que de fato fala no Estatuto da CBH e qual é a tua avaliação dessa impugnação. Tá, eu até abri o Estatuto da CBH aqui para ler ipsis literis o artigo, mas vamos lá. Primeiro, eles anunciaram isso no momento da Assembleia. E ficou muito fácil perceber que era um baralho de cartas marcadas, porque o advogado da chapa opositora nossa fez a impugnação, o presidente da comissão eleitoral, o doutor Alexandre Mongliotti, recebeu sem nenhum tipo de surpresa e acolheu imediatamente, sem nenhum tipo de análise mais perfunctória, ou uma análise mais concreta. Bom, o que eles alegam? Que a Alejandra, por ser espanhola, não poderia participar da Assembleia. Segundo eles, o artigo 27, aqui me permitam ler, diz o seguinte: para compor quaisquer dos poderes da CBH e da diretoria, a pessoa física, além de ser brasileira, deve satisfazer os seguintes requisitos. Sob esse pressuposto de que ela deveria ser brasileira, eles falaram que ela não poderia participar. Mas eu volto aqui para a redação para compor quaisquer dos poderes da CBH e da diretoria. Ela não é diretora. A Assembleia é um dos poderes? É um dos poderes da CBH. A Assembleia, o Conselho e a diretoria é um dos poderes. Então vamos para os poderes da Assembleia. Quem compõe a Assembleia não é a senhora Alejandra. É a Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro. E por isso aqui, exatamente por esse tipo de situação, o Estatuto é bem claro em dizer a pessoa física, e não é a pessoa física que compõe a Assembleia, a não ser que ela fosse representante de atleta. Seria ela a pessoa física, suponhamos o Zé Roberto, que é um dos representantes de atleta, se ele fosse estrangeiro, ele poderia ter essa restrição. Mas a Alejandra, ela é espanhola, mas, porém, quem participa da Assembleia é a Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro. Não há nenhum tipo de dúvida interpretativa em relação a isso. Como advogado, eles afirmam que não tem nenhuma dúvida interpretativa. Agora, tá claro que é pessoa física. Tem uma coisa aí interessante, porque você acabou de ler uma história aí do Estatuto da CBH sobre a questão do estrangeiro, e eles têm uma pessoa que é estrangeira, que é diretora de adestramento. Ah, entendi. Não, é verdade. É que eu recebi aqui uma mensagem. Então, eles mesmos estão infringindo o próprio Estatuto da CBH. Acho que o Fifo travou ali. Esperar ele voltar. Você acha que fecha ali e chama de novo? Tá rodando ali, vamos ver, né? Opa, voltei aqui. Acho que eu consegui. Voltou. Tá. Então, Fefo, eu vou recuperar aqui o que eu estava falando. Eles alegam pelo estatuto, que você acabou de ler o estatuto para a gente, nenhum estrangeiro pode ocupar um cargo na CBH. Mas tem uma diretora de adestramento que é estrangeira. Ou eu estou errado? Eu não sei se a diretora confesso a você que eu não sei se ela é naturalizada ou não. Não sei dizer. Me disseram que e que, inclusive, ela é juíza oficial pela Argentina. Agora eu dei uma risada aqui, porque eu vi o Rui dizendo que cortaram minha internet. Cuidado. Hoje em dia nós estamos tomando cuidado com tudo. Até telefone clonado nós temos. Nossa chapa até telefone clonado teve. Mas vamos lá. Verdade. Bom, se ela não é naturalizada, eles estão infringindo o próprio estatuto e se utilizaram de uma norma que não é aplicável à Alejandra, porque quem compõe a Assembleia, a Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro, eles usaram uma regra para inabilitar a Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro. É um absurdo tão grande, jurídico, tão grande. E mais,
ela tem um processo de naturalização transcorrendo, ela mora mais de 40 anos no Brasil, ela casada com um brasileiro, com um filho nascido no Brasil. Para ser bem sincero, ela não tem nenhum tipo de sotaque. Ela veio criança para o Brasil. É uma coisa assim, é uma coisa surreal. É surreal, surreal. E essa notícia que eu recebi hoje, de que tem uma diretora, durante 4 anos teve uma diretora estrangeira, se ela realmente não é naturalizada, é o absurdo dos absurdos, sabe? E detalhe, com o voto do Rio de Janeiro, nós ganhávamos com diferença de 216 pontos. O voto do Rio de Janeiro valia 218, nós ganharíamos com diferença de 216. Mas é muito interessante passar para vocês um outro detalhe. Eu vi uma outra mensagem aqui. As mensagens às vezes ajudam, mas às vezes a gente se perde. Mas vamos lá. Ela também tem CNH brasileira. Tá? A Alejandra tem carteira nacional de habilitação brasileira. Mas uma questão interessante é a seguinte. Eles precisariam ainda, mesmo sem o voto do Rio de Janeiro, eles precisariam retirar o voto de um representante dos atletas. Adivinha o que aconteceu com a Yara? A Yara, até hoje, ela me mostrou as telas. Nós estávamos no WhatsApp Web falando com ela, ao vivo ali, eu com ela, sempre com alguém em contato com ela. E aí a Yara, olha, só aparece a tela, vocês estão dizendo que estão votando, mas aparece a tela aqui para mim, votação ainda não aberta. E não habilitavam ela, não habilitavam. E depois dessa tela, a tela seguinte que apareceu para ela foi votação encerrada. Então oficialmente, ela não conseguiu acessar o link e votar oficialmente pelo link que eles deveriam ter disponibilizado para ela. Exatamente. Ela não conseguiu votar. Com isso, para voltar àquela explicação inicial, eles inabilitaram 2 federações de voto pequeno, uma federação de voto grande, já que a Federação Paulista não deu certo, né? A Federação Paulista conseguiu uma liminar para poder votar, e inabilitaram a Yara, que nós já prevíamos que eles podiam fazer esse tipo de situação, por isso estávamos com ela no WhatsApp Web, e com isso eles imaginaram a possibilidade de vencer a eleição. Nesse momento, o que nós fizemos? O Estatuto permite, primeiro, a convocação de assembleia com um número bem reduzido de federações, mas, independentemente disso, nós tínhamos a convocação feita, regular, e prosseguimos a nossa assembleia no mesmo ambiente da assembleia deles, com portas abertas, ao lado deles, eles falando de um lado e nós falando de outro, só que com um detalhe muito importante. Nós tínhamos uma escrivã para lavrar uma ata notarial. A ata notarial, ela goza de fé pública, ela é incontestável e ela lavra o que de fato acontece e o que de fato é feito. Então, nós prosseguimos a nossa assembleia, em nenhum momento se abandonou a assembleia, nós prosseguimos a nossa assembleia ao lado da deles, e eles foram chamados, convocados, quiseram continuar na deles. Portanto, nesse momento, nós continuamos com 2 assembleias, eles com a deles e a nossa seguindo com 10 federações e 4 representantes de atletas, e eles prosseguiram, se não me falha a memória, com 9 federações e 2 representantes de atletas, sendo que das nossas federações, 5 com peso máximo. Eles tinham 3 de peso máximo, né? São 218 pontos. Prosseguimos a nossa assembleia, reiniciamos a nossa assembleia com a eleição do presidente da mesa. O presidente da mesa foi eleito, o presidente abriu a votação, chamou todas as federações, todas elas, inclusive aquelas que não compareceram na nossa assembleia, na assembleia que estava acontecendo junto, não deram a voz da presença. Colhemos todos os votos e fomos aclamados vencedores dessa eleição legitimamente, com uma ata notarial que goza de fé pública, digo novamente, e com o voto da maioria absoluta do colégio eleitoral, não dos presentes. Do colégio de todos aqueles que podem votar, nós conseguimos cerca de 2.000 pontos e de mais ou menos 3.600 pontos válidos. Portanto, impossível de ser superada a nossa marca. Ok?
Fefo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como advogado, tem um conhecimento mais técnico dessa questão das assembleias, né? Como é que é essa história da assembleia? Porque, por exemplo, vou fazer uma analogia aqui ao sistema presidencial do Brasil, né? A gente recentemente destituiu uma presidente da República, porque o Congresso se juntou, fez uma votação. Então, como é que é isso na assembleia? Numa assembleia como a Assembleia da CBH? O colégio eleitoral é soberano à comissão eleitoral? Como que isso funciona numa assembleia da CBH, por exemplo? A gente entender esse funcionamento. Sem dúvida nenhuma. A Assembleia Geral, ela é soberana sobre todo e qualquer órgão da Confederação Brasileira de Hipismo. É soberana sobre a presidência, sobre o conselho, sobre a comissão eleitoral. A comissão eleitoral tem uma função muito específica e restrita. A comissão eleitoral ela pode somente seguir o processo eleitoral. Por exemplo, a comissão eleitoral interviu, inclusive, na eleição do presidente da Assembleia. Na nossa concepção, ela não poderia intervir na presidência, na eleição da presidência da Assembleia. Se era vontade da maioria dos integrantes do colégio eleitoral eleger um presidente, assim deveria ser feito. E assim deveria ter sido feito. Nós superamos algumas irregularidades e ilegalidades com a intenção de acabar com essa novela. Vocês, principalmente o André, têm acompanhado, isso tem sido muito desgastante para todos nós. Né? Nós todos temos nossas vidas particulares, nós nos doamos, nós queremos o bem do esporte. Eu sempre tive um ideal e uma paixão muito grande pelo esporte. Eu estou ligado à gestão do esporte há mais de 25 anos, desde muito jovem, realmente. Eu aqui no Paraná passei a gerir junto com um grupo aqui no Paraná a nossa gestão, e nós tínhamos o ideal e imaginávamos que poderíamos fazer um bem realmente muito grande para o Brasil. E acreditamos que nós podemos fazer isso pelo Brasil. Então, acabou se mostrando uma coisa muito cansativa, muito exaustiva, mas, como disse a Bárbara para mim ontem, nós agora temos uma obrigação. A obrigação de cumprir e de honrar aquelas pessoas que tanto apoio nos deram e que tão firmes estão conosco. Ela me falou isso no meio da confusão e no meio da situação quase desesperadora da Assembleia, e por conta disso a gente tem essa missão e nós vamos seguir firmes com isso. Né? Ô, Fefo, queria te perguntar uma coisa. Como é que fica a Federação Equestre Internacional hoje com duas chapas vencedoras? Quem faz esse contato? Vocês já entraram em contato com a FEI? Como é que é isso, entendeu? Como é que isso... Eles não podem intervir também e ajudar que isso seja controlado de alguma forma, que já vocês assumam, já porque são os vencedores? Pode, Doda, pode. Nós temos que tomar um certo cuidado, nós estamos agindo da forma mais prudente possível, porque antes de tudo, nós também temos que pensar no Brasil. Antes de tudo, nós temos que pensar no hipismo brasileiro. Eu, inclusive, recebi, além de ter conversado com você, recebi alguma ligação de alguns cavaleiros olímpicos, além de você, que mostraram indignação total em relação a tudo que está acontecendo, mostraram apoio. E eu disse para eles o seguinte, falei, olha, agradeço muito, o apoio de vocês vai ser muito importante, mas se concentrem bastante no treinamento de vocês e na preparação para representar o Brasil, que nós vamos resolver esse problema aqui. Nós temos que dar a estrutura e a tranquilidade para as pessoas poderem representar. Então, junto à FEI, nós já tivemos reunião, já temos conversas avançadas com eles, para que seja feita da forma mais tranquila e amena possível. Nós precisaremos reconhecer judicialmente uma das duas chapas terá que ser reconhecida vencedora pelo Poder Judiciário, porque hoje, de fato, a CBH está acéfala, nós temos uma gestão, nós estamos tocando a CBH nos limites do que podemos, a outra chapa vai tentar fazer dentro daquilo que pode também, mas nós precisamos resolver essa situação em definitivo, porque não podemos ter dois presidentes e dois vice-presidentes. Né? Vale dizer, Doda, também, uma outra explicação, nós nunca quisemos intervir no colégio eleitoral. Existem várias federações do lado, apoiadoras da chapa contrária, que têm irregularidades. Existe atleta que tem a impossibilidade, na nossa concepção, de declarar voto.
o que nós fizemos? Nós procuramos não intervir nessa formação do colégio eleitoral, porque, de qualquer forma, entendo eu que a CBH deveria prestigiar a participação máxima do colégio eleitoral, de todos aqueles que, de certa forma, podem representar e representam o esporte brasileiro. Então, nós temos, por exemplo, a Federação do Ceará com uma inadimplência perante a CBH. Ela foi cancelado um concurso de salto nacional de dezembro do ano passado e a multa não foi paga. Façam o que quiserem fazer na contabilidade da CBH, ela não foi paga. E isso eles não vão conseguir com um comprovante de depósito do valor com data pretérita. Isso é fato, entendeu? Portanto, a Federação do Ceará não poderia votar. Ela tinha 125 pontos, mesmo com todas as impugnações que fizeram dos nossos apoiadores. Se a Federação do Ceará não votasse, nós ganharíamos de novo. Com a eleição, com todo o colégio eleitoral votando em uma única assembleia. Mas qual foi a resposta? Depois de todas as impugnações, eu ainda argumentei. Falei, ok. Então, já que todas essas impugnações foram deferidas com tanta facilidade em relação ao pedido da chapa opositora, então, porque eu quero impugnar a Federação do Ceará, que tem uma inadimplência em relação à multa de cancelamento de concurso de salto nacional. E não foi paga. A resposta do presidente da Comissão Eleitoral e da Comissão Eleitoral foi a seguinte: nós não temos como verificar agora aqui se ela pagou ou não pagou. Mas eu falei, mas escuta, nós temos presidente, secretário-geral presentes, todos presentes aqui, podem afirmar. Ficaram quietos, calados, não se manifestaram. Nem para dizer que pagou. Tem uma outra coisa que eu acho que é importante deixar claro também. Teve aquele movimento de desqualificação da Federação Paulista, um pouco antes, né, no dia 15 de janeiro, quando eles soltaram a lista de todas as federações aptas a participarem do pleito do dia 29, e a Federação Paulista não constava lá por uma dívida de R$ 2.716 de um boleto que não foi pago. A Federação Paulista pagou o boleto, entrou como liminar. Tem aí uma história de que no Estatuto da CBH não permite que a federação esteja inadimplente no momento da Assembleia, né? Mas no edital de convocação da Assembleia dizia que tinha que estar quite até o dia 29 de dezembro, mas a Federação Paulista conseguiu uma liminar. Mas ela conseguiu liminar e eles tentaram caçar a liminar, né? Que isso também não ficou claro. Eles tentaram caçar a liminar e parece que perderam 2 vezes. André, uma boa lembrança que você fez agora, porque a nossa chapa foi atacada por eles depois do primeiro pleito eleitoral, porque supostamente o processo eleitoral teria sido suspenso por uma ação judicial proposta por nós. Nós esclarecemos a todos que a nossa ação judicial visava exatamente o contrário. Visava que o pleito eleitoral fosse realizado e não a suspensão. E aí eles disseram que a judicialização atrapalhou o processo eleitoral, que é uma pura mentira. E você lembrou bem. Eles fizeram 2 pedidos judiciais para tentar obstar o voto da Federação Paulista. Mesmo com o apelo do presidente da Federação Paulista para que a CBH acolhesse a decisão judicial harmoniosamente e deixasse o pleito eleitoral seguir, e foi uma solicitação realmente muito educada e realmente um apelo. Mesmo assim, eles tentaram 2 pedidos. E só foram impugnar a Federação do Rio de Janeiro, porque eles estavam aguardando a possível decisão favorável. Quando viram que não dava, daí eles impugnaram a Federação do Rio de Janeiro para tentar obter a eliminação do voto dos 218 pontos. E o que então, também interessante, né, Fê, é observar que a Federação Paulista tinha um manifesto com mais, se não me engano, mais de 700 assinaturas, representada ali pelos principais cavaleiros do país, de São Paulo, cavaleiros brasileiros que residem na Europa, quase todos os cavaleiros que participaram de Olimpíada e Pan-Americano, solicitando que fosse acatada a decisão da participação da Federação Paulista no pleito da eleição. Né? Exatamente. E eu acho o seguinte, eu acho que uma Confederação Brasileira de Pismo ela tem que ser congregadora. O que me chateia muito é o fato de não haver essa congregação. Eu acho que, independentemente, a vitória ou a derrota, ela faz parte do jogo eleitoral e todos nós entramos com essa possibilidade. Mas a desunião que se criou foi muito grande. O que me chamou a atenção, eu conversava até a primeira eleição, a tentativa da eleição foi no dia 30 de novembro, até mais ou menos o dia 15 de novembro, 15 dias antes,
eu conversava com algumas pessoas da chapa contrária e vocês me conhecem bem, eu sou muito avesso a conflitos, a debates, eu não sou beligerante, embora seja advogado. E aí eu conversava com as pessoas e ouvi de um deles a seguinte frase: essa eleição está chegando num ponto que está ficando muito ruim. Eu falei, não, eu acho que é bom para o esporte, acho que nós estamos tendo que ver o esporte como de uma forma mais... nós temos que fazer mais pelo esporte, uma chapa está forçando a outra a apresentar projetos melhores. E aí ele me falou o seguinte: não, mas está ficando ruim, está ficando negativo. Eu falei, mas eu não estou entendendo por que isso. Porque eu não estou vendo assim. E aí eu me deparei com a minha ingenuidade, que algumas pessoas brincam, que eu acredito demais nas pessoas. Porque quando cheguei na Assembleia, na primeira Assembleia do dia 30 de novembro, eu confesso que a sensação de impotência foi enorme, porque eu cheguei de peito aberto, achando que teríamos eleições normais, e ali tudo programado, anulação do pleito eleitoral, porque eles não tinham como ganhar, não tinham como impugnar federações. E ali eu percebi que, na verdade, a artimanha estava de tal tamanho e a má-fé era tão grande que eu entendi a frase. Entendi essa frase, pessoas com as quais eu nunca mais conversei, naturalmente, porque me decepcionaram absurdamente. Uma postura que não traz o esporte, não ajuda o esporte. E essa divisão que foi criada pela gestão antiga da CBH e pela chapa opositora é muito ruim, muito ruim. Eu espero que a gente evite isso, que a gente consiga retornar. E como você bem lembrou, nós temos manifestos aí com mais de 700 assinaturas no nosso PROL, cavaleiros também representantes do Brasil em Jogos Olímpicos, em Pan-Americanos, uma quantidade grande. Então eu acho que essas pessoas são formadoras de opinião, todos esses cavaleiros, todos os investidores, pais, criadores, etc. E a gente precisa mostrar a nossa força. Eu tenho certeza, num cálculo que nós fizemos, cerca de 90% da comunidade hípica está favorável a gente. Então, nós precisamos... Fefo, desculpa interromper agora. Uma coisa que eu fiquei impressionado, estando na hípica Santo Amaro aí ontem e conversando com várias pessoas, eu nunca vi na minha vida... você falou um pouco de desunião, mas isso criou uma revolta tão grande na comunidade hípica que hoje eu vejo pessoas que têm diferença entre eles, mas do mesmo lado, do lado legal, do lado da chapa de vocês, entendeu? Mesmo pessoas que tinham na cabeça, talvez, alguma vontade ou alguma, sabe, estava em dúvida, iria na chapa do Kiko, eles foram se afundando cada vez mais, entendeu? Porque você vê de um lado uma chapa que está motivada, com uma equipe muito forte, buscando recursos financeiros para poder patrocinar e para poder alavancar o esporte. E do outro lado, a obsessão deles é derrubar a chapa de vocês, entendeu? Eu não vejo eles assim... falar com entusiasmo dos projetos que eles têm, o que eles estão pensando em fazer pelo esporte. Eu não vejo isso. Eu vejo assim, vocês querendo fazer o máximo que vocês podem, com a intenção, pelo menos, de fazer uma gestão como nunca fizeram de forma positiva, e do outro lado, eles tentando derrubar o avião de vocês, entendeu? Doda, a tua observação é muito pertinente. Eu estava aqui preocupado em explicar o que aconteceu para a comunidade entender, mas a tua observação realmente é muito pertinente. E durante todo o processo eleitoral foi assim. Eu e a Bárbara, a gente conversa muito, e ela tem me dito muito isso. Ela falou, Fefo, nós vamos seguir mostrando o que a gente quer fazer. E ela tem uma frase também que ela me disse, que eu adorei, que ela fala o seguinte: se a comunidade entender que os nossos projetos não são bons, paciência, nós não vamos ganhar falando mal dos outros, nós não vamos ganhar mostrando certidões positivas e que inviabilizariam a outra chapa de ser candidata ou não. Se eles entendem que devem seguir assim, ok, vamos mostrar o que a gente quer pelo hipismo. A gente não quer denegrir pessoas, a gente não quer denegrir imagens, a gente quer fazer pelo esporte. A gente tem um ideal. A Bárbara é uma pessoa com uma experiência esportiva espetacular. Quem teve a oportunidade de conversar com ela, como nós tivemos e como eu tenho tido, ela tem uma visão, e ela é objetiva demais, ela é precisa no que ela pensa, ela
ela não fica, sabe, dando voltas. E por isso, isso nos trouxe, essa liderança dela, nos trouxe esse norte para nos mostrar que nós temos que pensar no esporte e nos nossos projetos. O que nós queremos para o hipismo, o que nós queremos fazer. O que nós queremos de bem e de bom para o esporte. Né? Então, por isso que você bem observou, Doda, nós sempre falamos dos nossos projetos. E a Chapa Contrária sempre combatendo e batendo, tentando achar problemas, inclusive denegrindo pessoas que desnecessariamente, sabe? Fefo, agora tem que ter uma habilidade muito grande, né? Porque você, por um lado, tentando fazer tudo certo, é como se você estivesse entrando numa luta que não é permitido, sei lá, não pode dedo no olho, não pode aquilo, e eles ali, você sabe que eles estão com uma faca dentro do kimono e vão te acertar pelas costas, entendeu? É muito difícil você ver como enfrentar uma assembleia ontem ali, aquela votação. Realmente, eu estou dizendo, eu não tenho dúvida, todo mundo sabe que vocês são os vencedores, mesmo antes de ir, a gente sabe que as federações, vocês têm a maioria e que a comunidade, a maior parte, está com vocês. Agora, é muito desesperador que você, mesmo sabendo disso, que você está muito mais forte, você fica realmente com receio de que as coisas aconteçam de forma corrompida, entendeu? Está existindo uma corrupção dentro da CBH, que é um negócio que não pode acontecer, entendeu? Eu abri hoje ali, você ouviu, dizendo a minha opinião, como é que o órgão maior do nosso esporte, né, a Confederação Brasileira de Hipismo, como é que eles vão servir de qualquer exemplo para os jovens que estão vendo tudo isso, entendeu? Olha a loucura que está esse negócio. Vamos supor, vocês teriam ficado de saco cheio, deixa para lá. Como é que um presidente como esse, que está sendo um ladrão, entendeu? São os ladrões para mim. Como é que eles vão fazer isso? Como é que eles vão estar à frente? Quem que vai ter vontade de vestir uma casaca do Brasil ou saltar um sul-americano? Quem que vai querer fazer isso, entendeu? De que forma que isso pode ser feito? Doda, eu tenho recebido, assim, é incrível. Eu tenho recebido telefonemas e mensagens de milhares de pessoas, e de pessoas, assim, que muitas vezes até ou eu não conhecia, ou pessoas que até não tenho coincidência de pensamentos, e com apoio total. Você mencionou há pouco tempo que, embora haja essa suposta divisão criada por eles, a bem da verdade, criou-se uma união entre a comunidade hípica muito maior. Nós temos cerca de 90% da comunidade hípica apoiando integralmente a gente, a ponto de fazerem coisas assim realmente emocionantes. Eu até mencionei divisão por conta de uma força de expressão, porque, na verdade, não houve divisão, houve união. É bem verdade. E quando você fala isso, como é que eles vão poder administrar, se suponhamos que eles tentem prosseguir gerindo junto conosco ou tentem gerir isoladamente? É inadministrável. É inadministrável porque... Não, é só você parar para pensar no seguinte, Fefo. Vamos falar aqui de 5 federações importantes. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Temos outros, tá? Tem Mato Grosso do Sul, tem Alagoas, mas vamos falar dessas 5 federações que, de fato, têm um volume maior de atletas e concursos nacionais. Se essas 5 federações, mais as outras que são um pouco menores, apoiadas por essas, cancelam todos os nacionais do Brasil e passam a fazer concursos internos. Com que dinheiro a CBH sobrevive? Não, esse é um ponto. Isso na verdade seria uma reação natural, mas nós vamos lutar para que rapidamente a gente possa literalmente pegar a chave da porta da CBH e gerir a CBH. Enquanto isso, nós vamos, na medida do possível, subsidiar e ajudar a todos para que nós tenhamos aí o apoio de todos. E digo mais, o direito a voto é um direito livre. Federações que, por qualquer motivo, não nos apoiaram e não nos apoiam, receberão o mesmo tratamento das federações que nos apoiam. Nós queremos congregar. Eu tenho orgulho em dizer, aqui no Paraná, nós, há pelo menos 20 anos, nós não temos uma entidade
que se manifeste opositora das pessoas que giram ao longo desses 20 anos. Por que isso? Porque nós temos uma administração realmente transparente, nós temos uma administração, uma gestão proativa para o esporte, e nós temos muito debate contrário, de opiniões contrárias. E vence sempre a opinião que a democracia define, independentemente de quem, da opinião ser minha, do fulano, do ciclano, do beltrano, de qualquer um. Assim foi enquanto eu estive à frente do Paraná. E assim tem que ser a nível Brasil também. Fefo, uma outra pergunta que eu quero fazer, que eu estava curioso. Como é que estão os clubes, os maiores clubes do Brasil, se comportando com essa atitude que eles tiveram ontem, essa barbaridade que tiveram ontem? E eu te digo, no DTC. No DTC, eu, com eles ali, obviamente que eu não faria nenhum nacional, entendeu? Eu ia fazer a minha prova, nem que eu fizesse uma gincana do Dora ali, eu chamo todos vocês e a gente vai saltar ali, pronto, mas ali o nacional com eles não tem chance de existir. Eu quero entender, vocês já sondaram um pouco os outros clubes, como é que está a reação deles perante a isso tudo que vem acontecendo? Nós estamos tendo apoio total dos clubes também, as federações que nos apoiaram estão conversando com os clubes estão apoiando todas as federações que nos apoiaram, e nós estamos todos unidos em prol da verdade e dessa justiça. Então você imagina, se numa situação dessa, eles querem fazer amanhã um nacional, sei lá, na Ípica Santo Amaro, na Paulista, eles vão ter que inventar outros lugares para tentar fazer com menos cavaleiros competindo, porque eu sei que, na teoria, muita gente fala, se eles fizerem, ninguém salta nacional. A gente sabe que não é ninguém, na hora as pessoas podem mudar, mas eu acredito que vai ter um volume muito grande de pessoas que realmente vão fincar o pé e não saltariam. Imagina também a confederação não ter lugar para fazer os eventos deles, entendeu? Porque eles vão partir para onde, entendeu? Para a praça pública, entendeu? Aí você vai fazer o quê? Como é que você vai organizar piso? Como é que você vai ter dinheiro se as federações não... Eu, se sou presidente da federação, eu não pagaria nada mais, eu pararia com tudo ali até que ficasse tudo certo, entendeu? Você levantou isso no começo desse bate-papo, né, André? Sim, eu acho que eu tenho aqui 6 pontos que eu acho que são importantes esclarecer, eu tive cuidado de anotar. O primeiro deles é sobre o primeiro pleito, né? Eu acho que ficou muita confusão, você mencionou isso, sobre a questão da chapa Bárbara Fefo terem judicializado o primeiro pleito. O pedido principal daquele processo foi que fosse nomeado um interventor para gerir a Assembleia. Correto, Fefo? Correto. E para que a Assembleia pudesse transcorrer sem nenhum tipo de parcialidade. Exatamente. O objetivo era esse, era ter um interventor nomeado pelo juízo para que ele pudesse ser absolutamente imparcial e fazer a Assembleia transcorrer de forma correta. Esse era o principal objetivo. Exato. Isso é importante ficar claro, né? Claro, exatamente isso, porque o processo eleitoral começou a se mostrar totalmente tendencioso. E aí, por conta disso, nós objetivávamos um processo eleitoral imparcial e neutro e que vencesse o melhor. Simples assim. Perfeito. E aí eu vou pegar um segundo ponto que está muito ligado a esse primeiro, Fefo, que é o seguinte. Tem um membro da comissão eleitoral que também é o presidente do tribunal da CBH. Quem é essa pessoa e, de fato, é isso ou eu estou errado? Não, você está certo. Tem um membro da comissão eleitoral, Bichara Bidão Neto, que é presidente do tribunal do STJD do hipismo e é membro da comissão eleitoral. Perfeito. Então, aí eu vou pegar 2 situações completamente antagônicas e diferentes. A gente tem lá 7 atletas que são eleitos e representantes de atletas que vão lá, então, exercer o seu direito de voto, certo? A gente teve um caso do Zé Roberto, que tem ligações com a chapa do Kiko, ligações pessoais com o Kiko muito profundas, e ele manteve a posição dele porque ele sempre defendeu que ele estava representando os atletas. E que se a vontade dos atletas fosse votar na Bárbara, que independente das questões pessoais dele, Zé Roberto, ele ia manter o voto na Bárbara. E foi incrível, porque ele, se não me engano,
não quero entrar em detalhes sobre esse assunto, mas ele me parece que foi, inclusive, prejudicado profissionalmente por essa atitude dele. Já do outro lado, o Jorge Passamani não deveria ter o direito de votar, porque está com um processo parado no Tribunal do Impeachment, que é presidido pelo mesmo membro da Comissão Eleitoral, e o processo não foi julgado para ele não perder o direito de voto. É isso mesmo ou eu estou errado, Fefo? É isso mesmo, você está certo. Inclusive, nós impugnamos o voto do Jorge Passamani sob o mesmo argumento da impugnação do voto da Federação de Alagoas. Usamos exatamente o mesmo fundamento. Já que Alagoas estava sob julgamento ou sob avaliação da idoneidade dos documentos dela, o mesmo aconteceria com o Jorge Passamani, que está sendo julgado ou será julgado por conta de supostos maltratos animais. Então, se há essa atitude ou essa vedação de votação da Federação de Alagoas, por esse motivo, pelo mesmo motivo, deveria haver um impedimento da votação do Jorge Passamani. Qual foi a surpresa? Ou melhor, surpresa não, mas qual foi a decisão? De que não, de que ele poderia votar porque ele estava sob júdice, estava sendo julgado e não tinha acontecido julgamento nenhum. Então, outro ponto, ele poderia também alegar que ele estava também pela votação da mesma forma que o Zé fez, sem querer defender ninguém, mas estou falando, ele também poderia falar que ele, não interessa o que ele está pensando, a grande maioria lá gostaria de votar na outra chapa. Né? O que nos parece que não é verdade, né? Não, mas só para não misturar as duas coisas. Ele né? poderia alegar que está representando os Cavaleiros do Nordeste que lá eles queriam que votasse na chapa do Kiko, né? Tudo bem, pode ser que seja isso. Mas só porque você falou, comparando a mesma situação, Alagoas e o Jorge, isso aí já derruba qualquer coisa. Exatamente. E o Zé Roberto, é importante até dizer do Zé Roberto, o Zé Roberto foi de um caráter ímpar. Ele foi extremamente pressionado, ele foi profissionalmente, foi prejudicado, quando na verdade nós imaginávamos que era uma mera escolha eleitoral. Por quê? Porque ele representava os cavaleiros e ele consultou os cavaleiros pediram para que ele votasse na nossa chapa. E ponto final, ele representa os cavaleiros. Né? E ponto final. Mas o Zé Roberto acabou tendo seus prejuízos pessoais, infelizmente, e mantendo a palavra dele, mostrando ser uma pessoa extremamente honrada. Tem um outro ponto interessante, eu queria tocar mais em 2 pontos aqui. A CBH hoje funciona aonde, Fefo? A sede dela a gente sabe que é no Rio de Janeiro, mas pelo que a gente pôde ver nesse final do processo eleitoral, nenhum dos funcionários que estão lá no Rio de Janeiro tem conhecimento de absolutamente nada do que acontece na CBH. A gente foi, enfim, fizemos perguntas sobre isso, eles não têm a menor ideia do que está acontecendo no processo como um todo. Aonde é que fica a CBH hoje? Onde é que estão os documentos da CBH, os balanços da CBH, a contabilidade da CBH? Todos os pedidos que fizemos sempre era dirigido para Brasília. Sempre se dizia que a secretária-geral lá estava e lá deveria ser tratado o tema da CBH. Eu me lembrei de mais um ponto aqui, André, que é importante dizer. Você falou em documentos. Nós sempre pedimos acesso a documentos e sempre foi uma dificuldade muito grande. E por incrível que pareça, o caso de Alagoas é uma situação bem curiosa. Eu depois liguei para o pessoal de Alagoas para entender o que aconteceu e eles me falaram. Eles mandaram os documentos em um determinado dia, suponhamos uma terça-feira. No dia seguinte, todos tomaram ciência da suposta irregularidade documental por intermédio de uma matéria jornalística, no dia seguinte. E na Assembleia de ontem foi dito que, abre aspas, em posse dos documentos da Federação de Alagoas, a chapa Hipismo para Todos impugnou a Federação de Alagoas e a impugnação foi aceita. Mas aí eu pergunto, como é que eles tiveram acesso em menos de 24 horas, ou melhor, como é que em menos de 24 horas o documento apresentado estava na mídia e eles tiveram tempo de ter acesso, a mídia teve acesso e nós fomos saber só com matéria jornalística. E nós não tivemos acesso a documento de nenhuma federação. De nenhuma. Eu não sei se a federação, por exemplo, eu particularmente não tive acesso, não nos foi concedido acesso a
Federação de Minas Gerais, para sabermos se a ata está regular, para a Federação da Bahia, se está regular, se Federação do presidente, de Pernambuco do vice-presidente, está regular, não sei. Mas da própria chapa, do presidente e do vice-presidente. Vocês conseguiram ver se a chapa opositora, a chapa da situação, eles apresentaram todos os documentos, todas as certidões e tudo? Na nossa concepção, a documentação da chapa opositora é falha. Ele não preenche os requisitos eleitorais e não poderiam nem ser candidatos. Apresentamos impugnação que foi o processo eleitoral, a comissão eleitoral que se diz tão zelar pelo processo eleitoral, ela tinha que julgar a nossa impugnação, conceder prazo para recurso administrativo, mas o julgamento da impugnação foi apresentado na Assembleia de ontem, sem prazo para recurso administrativo e nada, e acataram as certidões. E lembrei de mais um fato importante agora, André, que é o seguinte, a chapa opositora apresentou certidões positivas e, portanto, não poderiam se candidatar, baseadas em pareceres jurídicos. Ok, pareceres jurídicos me parecem que não eram suficientes, na nossa concepção não são suficientes para habilitar a chapa. A Comissão Eleitoral entendeu que sim, ok? Ontem nós apresentamos um parecer jurídico que, coincidentemente, a Alejandra, da Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro, tinha esse parecer para saber se poderia se candidatar para a Federação do Rio, e o parecer mostrava que sim. Ela falou, Fefa, eu tenho um parecer sobre esse meu assunto. Falei, então me passe. Na hora da Assembleia, mostrei para a Comissão Eleitoral. Eles receberam, nem sequer leram, e a decisão já estava tomada. Não, mas nós não vamos computar o voto. Mas por que você não leu o parecer, então? Por que a chapa contrária pode se habilitar com certidões não permitidas, porque são positivas, com base em parecer jurídico? E por que uma estrangeira que tem todos os poderes de uma pessoa naturalizada já não pode apresentar o seu parecer conforme diz o parecer? Quer dizer, é um troço assim assustador, absurdo. Se a gente for lembrar, vocês vão falando agora, vou me lembrando de outros fatos, é realmente assustadora a conduta. Essa situação aí de Alagoas ali, e que depois até acho que esse rapaz aí lá, ele sumiu, não foi? Ninguém consegue falar com ele. O que estava com as assinaturas, que supostamente... Foi? Sim, foi dada a ata para um rapaz para colher as assinaturas, foi o que o Hortêncio me explicou, e o rapaz sumiu, nunca mais apareceu. O que o Hortêncio fez? A gente, obviamente, a gente não pode e não vai acusar ninguém, tá? Mas o fato da matéria já sair no outro dia, tal, como é que isso a gente vê no Brasil uma agilidade dessa tão forte de já ter visto a assinatura ali, né? Eles viram que não era assinatura, já está no jornal, tal. Eu estou falando isso agora como leigo de fora, né? Se é comigo, eu falo, pô, os caras me sacanearam. Aí esse cara aí, ele foi comprado. Na minha cabeça, eu me permito a pensar nessa hipótese. Repito, sem acusar ninguém, mas não tem. Se a gente não pensar dessa forma, você acaba ficando completamente vulnerável, que nem eu fiz a comparação da luta ali. Você chega de peito aberto, o cara vem com uma 12 e te dá um tiro no peito ou pelas costas. Então, eles não tem limite mais. Eles estão com essa obsessão pelo poder. E depois, se você perguntar para eles, e aí? E agora? O que você vai fazer? Não tem como fazer, né? Não tem como fazer. Na verdade, o Hortêncio foi muito feliz. Ele estava muito abalado quando conversou comigo ao telefone, quando eu liguei para entender o que aconteceu. Explica quem é o Hortêncio para quem entrou agora. O Hortêncio é o presidente da Federação de Alagoas, tá? E a pessoa que foi acusada de suposta falsificação. O que eu falei para ele, falei o seguinte, Hortêncio, ele me explicou o que aconteceu, que ele deu para um rapaz, o menino foi colher, ele assinou a ata, entregou a ata para o menino colher a assinatura das demais pessoas, e o menino entregou para ele automaticamente mandou para a CBH, ele acreditando que estava tudo certo. E depois ele ligou para as pessoas, são 3 pessoas que assinaram, que teriam assinado, ele ligou para as pessoas falaram, não, eu não fui nem procurada para assinar. Então, realmente não foram colhidas as assinaturas dessas pessoas. E eu falei, Hortêncio, agora você tem que emitir uma nova ata, e colher as assinaturas dessas pessoas e reconhecer as assinaturas em cartório para mostrar que essas supostas vítimas de falsificação, na verdade, elas corroboram e ratificam o ato praticado por você, para mostrar que você não praticou nenhum ato ilegal. E assim foi feito. Ele foi lá, ele pessoalmente imprimiu a ata, assinou, colheu a assinatura das 3 pessoas, reconheceu em cartório e entregou na Assembleia.
E em nenhum momento a Assembleia aceitou essa nova documentação. Não aceitou a nova documentação, dizendo que precisaria analisar. Precisaria analisar. E as pessoas assinaram de novo, ou seja, a suposta irregularidade foi sanada, foi saneada. Foi saneada. Eu vou falar aqui. E o Hortêncio mostrou, eu ouvi de milhares de pessoas, que é uma pessoa super séria, uma pessoa muito correta, e tenho ouvido de todo mundo isso. Vou falar aqui de 2 itens, Fefo, um pouco mais ligados à minha área, tá? Primeiro é que tem uma determinada parte aí do pessoal que falou que a Bárbara é milionária, bilionária, tem muito dinheiro, está comprando esporte. Bom, vamos lá. A Bárbara tem sim um networking super, super precioso e está emprestando esse networking para trazer recursos privados e importantes para o desenvolvimento do nosso esporte. Isso não é pejorativo de forma nenhuma. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu aqui com o Doda, a gente faz evento há 15 anos que a gente organiza eventos juntos, já organizamos vários, e a gente sabe bem como é que funciona a questão dos patrocínios, da necessidade de uma assessoria de imprensa, da necessidade de uma clipagem do que sai na mídia, da medição desses resultados para mostrar aos patrocinadores que a gente teve ou não um retorno adequado versus o investimento que ele fez. Recentemente, no XTC de 2019, o Doda gastou uma grana para contratar a Ibope Repucon para medir esses resultados, para entregar para a Londines e para alguns outros patrocinadores esse tipo de resultado. Nos 4 anos de gestão do Ronaldo, ele nunca teve assessoria de imprensa nem clipadora. Nenhum, não teve. Simplesmente ele dizia, não tenho dinheiro. Agora, no último mês, em dezembro, antes dele sair da presidência, surgiu uma assessoria de imprensa, que é uma assessoria de imprensa grande, que trabalha no campo do futebol, que custa caro, e uma clipadora para clipar todas as notícias que saíssem sobre a confederação. Isso, na minha visão, contratou-se o que devia ter contratado para ajudar o esporte, isso não foi feito. Mas para ajudar no processo eleitoral, que está mais do que claro que é fraudado, aí tem assessoria de imprensa e clipagem? Eu vou te dizer, o que é muito triste, o processo eleitoral virou o centro das atenções e o principal carro-chefe da Confederação Brasileira de Hipismo. O cavalo e o esporte, simplesmente esquecido, relegado. Hoje, quem faz o esporte acontecer são os clubes e são as federações. A CBH, com que contribuiu durante todo esse tempo. E agora, no momento final, a CBH colocou todo o dinheiro no processo eleitoral, sem se preocupar com o cavalo, com as pessoas e com o esporte. Isso realmente é muito decepcionante e triste. Eu falei para o Doda, por exemplo, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo com o Doda, e o Doda vice-versa. O Doda às vezes me liga e fala, Fefo, não concordo com isso que você fez, não concordo com isso que você disse. E vice-versa. Agora você deixar o esporte de lado, o Doda é um exemplo de que pensa em evoluir o esporte, em fazer bons campeonatos. Aqui nós somos apaixonados por fazer campeonatos, nós queremos fazer pelo Brasil inteiro, em todas as regiões, em todos os estados. Temos um projeto maravilhoso para o Nordeste, para fomentar e melhorar e aumentar o circuito, que já é um sucesso, o circuito Norte-Nordeste, e nós temos um projeto para melhorar ainda mais esse circuito, porque uma CBH tem que fazer pelo Brasil inteiro. Uma CBH não pode se preocupar com o processo eleitoral. Uma CBH não pode despender recurso, esforço e dinheiro no processo eleitoral. O processo eleitoral tem que ser acessório. Ele tem que seguir, tem que correr com facilidade ou com naturalidade. Você não pode contratar assessor de imprensa em dezembro, quando a menos de 30 dias do fim da gestão. Contratar clipadora para pegar matérias divulgadas. É realmente assustador tudo isso. Tudo isso realmente é muito assustador. Eu acho que nosso tempo vai acabar já. Daí a gente pode retornar. A gente retorna. Se caindo, a gente vai retornar. Tá bom. Há uma coisa importante, Fefo. Eu ouvi de algumas pessoas, né, dizer que eu apoio a Bárbara porque eu olho para o meu umbigo. Então eu pergunto o seguinte, né? No ano de pandemia, eu fiz uma reforma dentro do nosso Aras, que você bem sabe, que a gente já tem, não sei, mais de 30 anos. Eu fiz, durante a gestão de uma pessoa
que eu não tenho nenhum respeito nem admiração, nada. Eu fiz isso aí com apoio da Federação Paulista de Hipismo e de todos os atletas da comunidade hípica. E prova disso foi que a gente foi crescendo ao longo das etapas. A gente tinha 80 cavalos na primeira etapa e na última 497. Quase 500 cavalos. Entendeu? Então, eu só não entendo a pessoa, a maldade de falar assim, que eu estou olhando para o meu umbigo. Qual que é a vantagem que eu vou ter? A Bárbara vai o quê? Vai patrocinar o meu evento? Vai fazer o quê? Então, pô, eu vou ter minha dor de cabeça de ficar dando minha cara a tapa aqui, servindo de para-raio para um monte de coisa, para o meu umbigo, olhar para o meu umbigo, por quê? Porque aí a Bárbara vai patrocinar o meu evento. Então fica de uma maldade, de uma... assim, é tão baixo. Eu digo para eles assim, por quê? Eu falo, por que que eu, na época, fiz o Atina? Por que que eu faço isso aqui agora? Eu poderia, com muito menos dinheiro, estar morando na Europa e fazendo cavalos novos e estar agora, né? Aí agora com chance de estar, pelo menos, brigando por alguma vaga, entendeu? Eu nem equipe estou, não tenho nenhuma ambição hoje. Sempre falo assim, você gostaria de estar? Claro, estou treinando, estou voltando, mas eu não sou idiota. Eu tive em 6 Olimpíadas, eu sei das minhas capacidades, o que eu preciso. O que eu estou lutando aqui é pelo esporte, entendeu? É pelos jovens, é pelos pais que investem, pela criação brasileira, entendeu? Eu queria só deixar esse recado, porque é um absurdo. O Doda com a Bárbara, e tem gente que fala, na Bárbara eu não apoio porque ela não me cumprimentou. Pô, se você vai escolher um presidente, porque a pessoa às vezes não te conhece, vai ter que te cumprimentar, ela vai ter que fazer campanha, sair na rua, dando um sorriso falso para todo mundo, né? A gente quer ver vocês lá, a hora que sentar ali na cadeira, a gente quer ver acontecer, não é sorriso de campanha. Eu te respondo essas afirmações com uma pergunta. Você dependeu do apoio da CBH para fazer o que você fez? Nada, e por isso que eu dei uma premiação muito maior, entendeu? E por que você precisaria da Bárbara para continuar fazendo o que está fazendo, se você não precisou até hoje? Não sei, não existe, mas eu gosto, porque assim, quando isso solta numa roda, o que as pessoas pensam? Talvez, mas eu quero justamente olhar do meu lado e fazer essa pergunta que nem você está fazendo. O que vai mudar para mim? Entendeu? O que vai mudar assim, como patriota, é colocar vocês lá, entendeu? Isso vai me dar muito mais motivação de investir mais do que nunca. Eu quero arrumar cavalos para eu poder montar, porque aí sim volta, desculpa o termo, mas meu tesão de competir e de estar, pelo menos, sendo um cavaleiro a mais à disposição da CBH, entendeu? Mas, de fato, a Confederação Brasileira de Hipismo, né? Essa que eu represento, não essa aí hoje que está aí, que eles estão manchando o nome. Exatamente. E uma coisa que me perguntaram uma vez, que eu até gostaria de falar aqui, você falando isso me lembrei, por que a Bárbara foi escolhida presidente? Nós tínhamos um grupo de pessoas que conversava, que visava, que sonha o esporte, sonha a evolução do hipismo. A Bárbara, para quem não sabe, ela tem uma história na ginástica há muitos anos. A ginástica rítmica não existia, ela colocou a ginástica rítmica como medalhista em Olimpíada. Ela tem uma experiência, e para usar a tua expressão, tem um tesão para fazer com que o esporte vá adiante, que evolua, e ela tem um sonho de colocar o hipismo em patamares maiores possíveis, que é encantador. Além como eu já falei aqui, da objetividade dela, da precisão dela e do network que ela tem, que facilita também muito. Então, quer dizer, ela foi escolhida com uma unanimidade. A gente falou, chegou uma hora, ela deu risada, a gente falou, Bárbara, você é a pessoa para ser presidente. Você que tem que comandar esse processo. Entendeu? Então, foi uma escolha natural, porque se percebe que o hipismo tem muito a ganhar com ela, muito a ganhar. E seria realmente uma pena muito grande se ela não prosseguisse com esse ideal. Isso é realmente encantador, assim, a vontade que ela tem. E eu sempre fui um apaixonado pelo esporte, por fazer as coisas acontecerem, por ver. Eu brinquei, quando eu converso com algumas pessoas, eu brinco, olha, o dia que vocês colocarem uma medalha no peito, eu vou estar sentindo que está entrando no meu peito aqui também. Isso é demais, se você puder dar estrutura para os atletas fazerem isso, entendeu? É uma das maiores conquistas que você pode ter. Tem uma coisa importante, né, Fefo?
não é que ela é nova no hipismo, não. A filha dela, Kika, monta há mais de 25 anos. Ela já está, não sei quantos anos no adestramento, já teve cavalo participando do Pan-Americano com o João Oliva, a Kika salta todas as competições. Quer dizer, não é uma pessoa que caiu de paraquedas no nosso esporte. Tem experiência. Eu também, para deixar claro, eu conheci a Bárbara em março de 2020. Né? E quando fui convidado por ela para ajudar no processo, para trabalhar na criação de um projeto de gestão para o esporte, com a experiência que eu acumulei ao longo dos 38 anos no hipismo, e também, hoje em dia, sou encantado com a capacidade de liderança que ela tem, com a capacidade de decisão que ela tem e com a vontade que ela tem de querer fazer um esporte melhor. Esse é o mais importante de tudo. Eu me lembro da Bárbara e da Kika em Londrina há mais ou menos uns 25 anos, 20 e poucos anos. Não dá para dizer isso, porque daí a gente começa... Eu tenho a idade do Doda, então a nossa idade começa a ficar à mostra, mas eu lembro dela pequenininha. Vamos mudar de assunto. Pô, me lembro dela pequenininha. E desde então tá no hipismo. Desde então no hipismo, desde então acompanhando a filha. Ela sabe muito como fazer as coisas. Então, realmente nós temos tudo para ter um esporte, uma revolução. Eu ouvi de algumas pessoas essa palavra, revolução. Fefo, a gente está... Oi? A gente está em obra lá no Aras, né? E o André estava falando que meu coração é muito grande. Você sabia que eu estava para homenagear a outra chapa? Sabia, não? Não. Eu estava fazendo 2 estrumeiras e eu vou fazer uma placa legal com o nome e tudo, mas aí me deu o medo, sabe? Sabe qual que é o medo que eu tenho? Não, dos cavalos pode dar muita cólica, porque os cavalos não vão querer mais estrumar, entendeu? Mas eu já estava preparando uma placa de bronze, tudo aí os veterinários falaram, não faz isso que vai dar problema. Não, mas tinha que terminar com isso, porque não dá para... Tinha que ver se eles viriam lá para poder inaugurar, né? Para poder jogar a primeira pá, assim, fazer um negócio legal. Convida eles lá, vamos ver se eles vão. A gente manda uma da confederação para eles lá, com papel timbrado de vocês. Fefo, mas isso não é brincadeira, não. Eu estava com vontade de fazer mesmo, mas eu não ia. Prefiro gastar cimento com outra coisa. Mas eu quero, Fefo, não sei se tem mais alguma coisa que você quer dizer, ou André? Não, acho que já foi o objetivo, que era esclarecer a maioria das questões aí. Eu acho que a gente conseguiu. Eu e o Doda não estamos conseguindo ver os comentários daqui de onde a gente está, então a gente não sei se tem alguma pergunta que acabou passando por aí, mas enfim, eu acho que os pontos principais... Eu vi um comentário aqui que me chamou a atenção. Aqui que a Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro já teve uma estrangeira presidente, passou um tempo atrás aqui. Eu não sabia disso há alguns anos, uma década atrás. Eu não sabia. Não sei, comentário que eu vi aqui, não sei se... O negócio ali, os caras querem achar pelo em ovo, entendeu? Qualquer coisa é motivo para tumultuar, para confundir as pessoas e fazer vocês desistirem. Mas eles não se deram mal porque isso está motivando, pelo que eu vi, vocês mais que nunca e também toda a comunidade hípica. Realmente teve uma divisão, mas a divisão é que agora tem 90 de um lado e 10 do outro, entendeu? Dividiu para muito mais do nosso lado do que do lado deles. E espero que os cavaleiros, eu faço esse apelo, não se intimidem. Eu não estou aqui falando para ficarem com espírito de greve, dessas coisas, de que é ruim para o esporte, não é isso. Mas a gente tem que estar agora muito firme do lado da Bárbara e do Fefo aí e continuar, sabe, ali, mirar e até o final agora, até isso decidir. A gente não pode se intimidar com nada a mais. O que eu até queria dizer, Doda, é o seguinte. Eu acho que a comunidade tem que mostrar a sua força. A comunidade é muito forte e o hipismo não existe sem os cavaleiros e os cavalos. Sabe? Aqueles que compõem os cavaleiros, profissionais, pais, criadores, eles têm que mostrar a força que têm e a maioria tem que ser ouvida. Nós temos que nos unir cada vez mais, esse percentual de pessoas que tem esse ideal, mostrar o que nós queremos e falar sobre projetos, falar sobre o que a gente quer para o esporte, sabe? Eu sempre gosto de lembrar, nós queremos retomar o circuito senior top, nós temos aqui investidores, nós temos pessoas interessadas em melhorar o esporte no Brasil. Você mesmo mostrou isso com o teu campeonato. Você mostrou nessa última etapa do DTC como se pode armar um percurso técnico
um percurso exigente e ainda com uma boa participação de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que se houver investimento nos campeonatos, vai haver investimento nos cavalos. Então, a CBH tem que fazer a parte dela. A CBH tem que investir nos torneios, a CBH tem que fazer valer melhores torneios, mais competitivos, mais exigentes, para melhorarmos o nosso nível e termos mais representatividade. E isso não é só no circuito Senior Top. Por isso que eu sempre gostei de dizer, e sempre falei para todo mundo, o circuito Senior Top seria uma espécie de carro-chefe, mas junto com ele nós teremos o circuito de cavalos novos 7, 8 anos para melhorar a formação, melhorar não, para concluir a formação de cavalos novos. Nós queremos fortificar o circuito das categorias de base de alto rendimento para auxiliarmos os jovens a terem a sua formação ao longo de vários CSNs e sempre acoplado ao circuito Senior Top para que tenha essa facilidade de mobilidade dos cavalos, cavaleiros, profissionais, alunos, proprietários e pais. Queremos fazer também, o Gabriel Cury criou um circuito de amadores muito interessante, que a gente já vai emplacar junto com ele. Então, nós queremos fomentar, os amadores precisam do glamour, precisam de mais glamour, porque eles também investem muito nisso. Então, nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar no esporte, nós precisamos trabalhar. Nós estamos perdendo muito tempo de trabalho. Então, quando se fala muito em não ao boicote ou não ao... Não, na verdade, não é nada disso. Na verdade, nós queremos focar a força do cavalo, a força do cavaleiro e a fortificação do nosso esporte. É para isso que a gente vai trabalhar e para isso que a gente quer trabalhar. Exatamente, Fefo. Temos o desafio do calendário aí, né, Fefo? Com essa confusão toda, o calendário vai se arrastando, os concursos não vão sendo marcados, fica todo mundo em dúvida, isso prejudica um ano que já está complicado, prejudica ainda mais, né? E, Fefo, minha última colocação, minha última pergunta, o que você acha do voto direto? Ou seja, tudo que é cavaleiro federado poder votar para o próximo presidente da confederação? André, eu sou totalmente favorável e estou percebendo que nós não temos como sustentar esse sistema mais. Está claro que o sistema não pode mais ser sustentado dessa forma. Isso está claro. Nós temos que estudar os mecanismos jurídicos para isso. A lei exige que haja uma representação mínima de 1/3 do colégio eleitoral através de representantes de atletas, mas nós temos que ampliar, nós temos que aumentar essa participação dos atletas. Não dá mais, não existe mais espaço para continuarmos dessa forma. Que sirva essa eleição cansativa, exaustiva para todos nós, que sirva de lição para percebermos isso. Tem que vencer o melhor projeto. Tem que vencer... eu ouvi o presidente da comissão eleitoral dizendo que vença quem tem mais amigos. Meu Deus do céu, não é isso. Tem que vencer. Por quê? Porque são poucas pessoas que votam? Não, tem que vencer o melhor projeto. Na verdade, todos nós representamos a CBH, todos nós fomentamos a CBH. Todo investimento que fazemos é para fomentar a CBH. O recurso de selos de passaporte que todos nós pagamos nos nossos cavalos é para fomentar a CBH. A CBH se fomenta conosco, com o nosso investimento. As mensalidades das federações é ínfimo, a arrecadação é ínfima. Agora, nós sustentamos a CBH e, portanto, nós precisamos ter uma representatividade maior. Os cavaleiros precisam ter essa representatividade. Isso já passou do tempo. Nós temos que estudar o mecanismo para isso e temos que fazer isso acontecer. Muito bom, Fefo. Parabéns pelos esclarecimentos aí, Fefo. E por todo o trabalho que vocês vêm fazendo. Agora, vamos ver se Deus quiser, agora que vocês possam começar a usar a cabeça de vocês em prol do esporte e não para se defender de tanta barbaridade como vem acontecendo. Focar no que realmente interessa, né? É incrível, a gente tem que pensar em tudo que pode acontecer, tudo que vai acontecer e sempre tentar se... A gente praticamente perdeu aí uns 3 meses, né? Que vocês já poderiam estar trabalhando já para ter começado na data original da eleição, para já partir com... Já ia estar acontecendo grandes mudanças se não fosse essa turbulência toda. Isso é muito importante todo mundo lembrar. Entendeu? A gente já tá saindo atrasado e vocês já deixaram de fazer boa parte do trabalho, né? Porque estão tendo que se ocupar
de terroristas, entendeu? Infelizmente é isso aí, entendeu? Eles querem acabar com a chapa dela. Exato. Eu até, assim, para terminar a live, Dodi, André, eu faço um apelo para que democraticamente e calmamente a gente, primeiro, evite qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de desajuste e fortifique muito mais a união e que a gente perceba que essa união é imprescindível e que a gente saia desse processo eleitoral conturbado que está com uma união maior e todos pensando no cavalo, sabe? Eu peço isso a todos para que a gente possa realmente seguir adiante e tentar recuperar o tempo perdido, como você bem observou agora. Porque senão vai tumultuar mais ainda. Agora a gente já está na fase final aí, se Deus quiser, e tudo vai se resolver. A gente tem que estar unido, mas tem que estar tranquilo e deixar vocês trabalharem. Exatamente. Valeu, Fefo. Obrigado, viu? Muito obrigado aí pela participação, muito obrigado pela ideia. É muito bacana a gente poder esclarecer e a gente sempre fica à disposição para poder esclarecer tudo a todo mundo. Obrigado, e eu estou vendo aqui que a gente já teve aqui mais de 1000 pessoas aí assistindo. Agradecer a todos que estão aí. E o que depender de mim como cavaleiro e como organizador aqui com a nossa equipe, com o André, a gente sempre vai estar fazendo tudo que a gente pode para poder fazer o esporte chegar a um patamar onde jamais chegou. E a nossa grande motivação é ter vocês agora no comando da CBH. Muito obrigado aí, boa sorte na gestão de vocês, Fefo. Valeu, muito obrigado. Um abraço obrigado pelo espaço aqui, né? Que é um espaço que tem uma audiência importante para a gente. Valeu. Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Obrigado. Valeu. Boa noite, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. O Malu falou para você. Encerrar? Não, peraí, acho que... Tem que encerrar primeiro. isso.